Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora do 8º ano de língua portuguesa. Estou com vocês aqui para trabalhar o processo de recursos coesivos. Vamos aprender um pouco mais sobre esses recursos e o que vocês aprenderem, tentem colocar na prática na produção textual de vocês. Tenho 1,63 m de altura, uma roupa roxa, cabelo preto liso, ao fundo um tom em caramelo. Tá bom? Vamos aprender um pouco mais. Deem atenção, se projetem para aprender, porque só vocês têm a ganhar. É um convite. Vamos começar com o texto O Poder Transformador da Empatia nas Relações Humanas. A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Segundo John Donne, nenhum homem é uma ilha, sendo cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo. Durante muito tempo, pensou-se que a empatia fosse uma capacidade exclusivamente humana. Hoje, sabemos que diversas espécies animais são capazes de sentir empatia e coordenar impulsos, levando em consideração o outro. Assim, nossa capacidade de sentir empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência evolucionista. Segundo o autor Krishnarik, do livro O Poder da Empatia, a arte de se colocar no lugar do outro para transformar o mundo, a empatia é o antídoto para o individualismo absorto em si mesmo, que herdamos do século passado. A necessidade de desenvolver empatia está no cerne do esforço de encontrarmos soluções para problemas mundiais. Ser empático não se restringe às pessoas que conhecemos, mas principalmente com os desconhecidos ou mesmo com personalidades antagônicas. Este é um grande esforço que demanda sensibilidade, inteligência emocional e vontade, para se colocar no lugar do outro e experimentar uma nova perspectiva. Esta é uma habilidade que pode ser aprendida, mas que precisa ser diariamente cultivada. Fazer esforço consciente para se colocar no lugar de outra pessoa, inclusive no de nossos inimigos, para rasgar rótulos, reconhecer sua humanidade, individualidade e perspectivas, eis um dos grandes diferenciais daqueles que se esforçam para se destacarem em liderança. E então vamos para recursos coesivos, articuladores de relações de sentido. A comparação, conclusão e explicação. Bom, nós temos aqui, segundo John Donne, nenhum homem é uma ilha. Ele vem com a ideia de negação, gente, ó. Nenhum homem é uma ilha. Quando ele vem negando, ele explica por que ele nega. Sendo, com o verbo no gerúndio, cada indivíduo um pedaço do continente, uma parte do todo. Nesse momento, ele vem explicando. E aí eu apresento para vocês possíveis substituições desse sendo. Porque eu posso reorganizar esse texto de outra forma. Porque cada indivíduo, aí eu insiro aqui, é um pedaço do continente, porque é uma parte do todo. Também posso colocar a locução conjuntiva, uma vez que, um conectivo aqui, certo? Também dando ideia de explicação. Então, há 3 maneiras de explicar por que o homem não é uma ilha, ok? Sabendo que para reestruturar com o porquê e com uma vez que, eu tenho que inserir aqui esse e, no caso desta oração aqui, desta afirmação aqui do autor John Donne. Tudo bem? Agora vamos para as comparações temporais. Durante muito tempo, olha, vamos aqui, marcação temporal de passado. Ao longo de muito tempo,
pensou-se que a empatia fosse uma capacidade exclusivamente humana. E vamos agora, hoje, é um contraste do passado, olha, do passado com o presente. Hoje, sabemos que diversas espécies animais são capazes de sentir empatia e coordenar impulsos, levando em consideração o outro. Então, hoje, trazendo o presente, contrastando com durante muito tempo, ou seja, por muito tempo envolvendo o passado, é um contraste temporal para fazer uma explicação do progresso, da evolução dos estudos mostrando sobre o efeito da empatia nos animais e nos homens. Ou seja, mostrando que não é exclusiva do homem. Pronto. Nós vamos agora para a análise das conclusões. Assim, nossa capacidade de sentir empatia está ligada à herança genética, que é uma consequência evolucionista. Esse assim, circulado, ele tem sentido de conclusão e pode ser substituído por portanto, logo, então, desse modo, por isso, consequentemente e por conseguinte. Qualquer uma dessas expressões, qualquer uma dessas conjunções ou locuções conjuntivas podem substituir esse assim. Tudo bem? Observe aí. Portanto, então, logo, desse modo. Todas essas formas aqui, com portanto, com então, com logo, com desse modo, dão ideias de conclusão. Vou repetir. Essas formas de portanto, então, logo e desse modo, dão ideias de conclusão. Certo, gente? E eu trouxe aqui uma curiosidade sobre o logo para vocês. O logo ele pode ter sentido de depressa, imediatamente, rapidamente. Vamos fazer logo essa avaliação. Ele também pode ter sentido de daqui a pouco. Não se preocupe, logo, logo chegaremos ao destino. Em pouco tempo chegaremos ao destino. Ele também pode ter sentido de até ou justamente. Como? Logo você, minha amiga, esqueceu de mim. Justamente você, minha amiga, esqueceu de mim. Até você, minha amiga. Então, você tem ainda no sentido de assim que ou quando teremos uma conversa logo que chegar em casa. Imagine alguém falando isso para você com um tom bem sério. Aí você vai ficar logo na expectativa ou na tensão. Uma expectativa positiva ou expectativa esperando algo ruim aí pela frente, né? Ou não, né? Teremos uma conversa logo que chegar. Assim que chegar, quando chegar, imediatamente a minha chegada. E por último, iremos nos ver logo mais, certo? Em pouco tempo, daqui a pouco, já já. Então, logo pode ter esses sentidos e outros mais. Então, atenção quando for utilizá-lo no sentido de conclusão. Se ele puder ser substituído por então, ele tem um sentido de conclusão, tá bom? Caso contrário, você tem que observar se estão empregando corretamente o logo. Formas de dizer não. Ser empático não se restringe às pessoas que conhecemos, mas principalmente com os desconhecidos ou mesmo com personalidades antagônicas. Eu posso dizer, ser empático de forma alguma se restringe a pessoas, ou ser empático de maneira nenhuma se restringe às pessoas. Então, eu tenho também absolutamente se restringe a pessoas. Então, eu tenho 3 maneiras de dizer não. Geralmente, em questões de concurso ou de processos seletivos, outros, eles colocam, no lugar do não, eles colocam essa forma. Aí, às vezes, o aluno não dá uma certa atenção, que ali está negando toda a estrutura da oração. Ser empático, de forma alguma se restringe às pessoas. Ser empático de maneira nenhuma se restringe às pessoas. Ser empático absolutamente se restringe às pessoas.
Bom, chegamos quase ao finalzinho da nossa aula e eu pergunto: o que estudamos? Estudamos um artigo de opinião falando da empatia. Engraçado, né? A empatia não é exclusividade humana. Ela também faz parte da vida animal e o animal utiliza como recurso instintivo de proteção também. Bom, e o que o homem pode fazer com essa empatia? Auxiliar na resolução dos pequenos problemas, tanto de ordem familiar quanto de ordem mundial. Partindo disso, John Donne afirma que o homem não é uma ilha e para isso ele dá uma explicação de que o homem é parte de um todo. Ele usa o sendo e eu fiz uma troca colocando o porquê, explicando, né? Esclarecendo que ali ele fez uma explicação. Por que ele negava? Também temos a comparação. Estudamos a comparação temporal. Você pode contrastar o passado com o presente em qualquer assunto. Você pode recorrer à história para escrever e analisar o presente como está hoje e traçar uma perspectiva de futuro também com a noção temporal. Nós temos a conclusão. Outro estudo que fizemos da análise da conclusão, começamos com o assim, apresentamos o portanto, por isso, o desse modo, o então, o logo, são possibilidades de apresentar ideias com valores conclusivos. E vocês podem utilizar cada elemento desse. Aproveite, invistam. Vocês devem investir na produção de texto utilizando os recursos possíveis dos conectivos. Também utilizamos a negação. Numa redação, em um processo seletivo, na prova ou em atividades em sala de aula, o professor pode colocar uma negação sem necessariamente ser um não. E às vezes o aluno, por não fazer uma leitura atenta, ele marca aquela questão como correta e, no entanto, ela nega alguma coisa. E aí, galera, eu convido vocês a darem atenção ao enunciado da questão ou às afirmações presentes em cada alternativa. Quando tiver de nenhum modo, de nenhuma forma, absolutamente, deem atenção, porque essa pode ser uma questão que não deve ser marcada. Tá bom? Conto com a atenção de vocês para terem sucesso. E agora, de fato, chegamos ao final, que é o nosso desafio. A necessidade de desenvolver empatia está no cerne do esforço de encontrarmos soluções para problemas mundiais. E o que vamos pedir a você? Para você, de que forma a empatia pode ajudar a resolver os problemas mundiais? Escreva um parágrafo respondendo a essa pergunta. Utilize adequadamente os articuladores a fim de estabelecer as relações de sentido. Pense nessa construção, quais problemas mundiais poderiam ser resolvidos e retome a aula, se for o caso, para aplicar na produção deste parágrafo, os articuladores estudados nesta aula. Conto com você e apresente e sugiro que apresente ao professor, porque assim você também terá a observação dele sobre a sua produção. Tudo bem? Grande abraço e conto com você, com as mãos, na obra da produção. Bye! Até a próxima aula. Um beijo!